Vamos ficar de pé todos e vamos receber o pregador desta manhã. Deus te use, Deus te abençoe, que Deus fale conosco. Fala comigo assim, igreja. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através do teu servo. Muito obrigado pela tua palavra. Amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Muito obrigado. Irmãos, é com muita alegria e com muito prazer e com muita gratidão no meu coração que eu estou aqui nesta manhã. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar fazendo a obra de Deus na Suécia durante um tempo e depois retornar novamente à nossa casa. Eu louvo a Deus e agradeço muito a vida do pastor Hudson, né, pelo apoio, pelo carinho, pelo abraço, mas principalmente pela compreensão e a paciência que teve conosco durante todo esse tempo. O meu coração está cheio de gratidão. Eu louvo muito ao Senhor pela vida do Senhor, pastora Neni, que são nossos pais espirituais, né? E então eu me orgulho muito de tê-los como o meu pastor. Eu digo para todo lado aonde eu vou, para todas as pessoas que eu encontro, o pastor Hudson é o meu pastor, português. Depois dessa, mereceu até um copo d'água. Se tiver sede, você pode tomar essa água, tá bem? É água ungida. Obrigado, pastor. Né? Então é um orgulho para mim, para minha família, né? E agora nós temos um pastor português e agora temos um pastor sueco lá, né? Então a gente estamos assim fazendo a obra do Senhor. Louvo muito a Deus e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que tem orado por nós. Nós sabemos que estamos ali na Suécia há algum tempo e nem sempre a gente pode mostrar tudo que faz. Nós não conseguimos mostrar tudo que nós fazemos ali, né? Mas a gente sabe que os irmãos mesmo assim continuam orando por nós. Muitas vezes nós não tivemos forças para caminhar, mas eu tinha certeza que a gente caminhava, pastor, pela misericórdia de Deus e pelos irmãos que estavam de joelho orando por nós. Foi momentos muito difíceis, mas o Senhor sempre abre uma porta. O Senhor nos exalta. O Senhor faz milagres nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciar, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, se você quiser abrir a sua Bíblia. Eu quero ler um pequeno texto da palavra do Senhor que está no livro de Jeremias. A minha esposa não pôde estar aqui nesta manhã, porque, como o pastor disse, ela está ministrando a palavra de Deus em Setúbal. Mas no mês de julho, no evento das mulheres, né, pastor Nini? Uma das nossas pastoras lá da Suécia, a pastora Mariane, vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E a minha esposa Lene vai estar cantando em sueco, vai estar traduzindo. E você faz um esforço para estar aqui, porque Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Quero também trazer um abraço do nosso pastor lá de Vänersborg, pastor Jon Denneborg. Pastor Jon Denneborg é um homem maravilhoso que Deus colocou na nossa vida para abrir portas, abrir caminhos. Trago um abraço da nossa igreja, Pingstkyrka, em Vänersborg, e Pingstkyrka em toda a Suécia, né? Pingstkyrka significa Igreja Pentecostal, né? Eles nos amam, estão muito felizes com a nossa presença lá, até porque eles têm um orgulho muito grande, né, de ter um brasileiro, né? Porque foram os suecos que evangelizaram o Brasil. Eu não sei se vocês sabem, né? Missionário Daniel Berg e Gunnar Vingre. E também evangelizaram Portugal, né? Daniel Berg foi um dos primeiros a chegar aqui e iniciar a Assembleia de Deus. E nós estamos na mesma cidade, né? Na mesma cidade, na mesma igreja, no mesmo ministério, né? E a gente estamos trabalhando, lutando, e eu tenho certeza que Deus vai fazer de novo. E eu conto com as vossas orações. Amém? Para a gente dar início aqui, eu quero ler no livro de Jeremias, capítulo 1, e o versículo 4, que diz bem assim:
a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta às nações. Mas eu disse: Senhor, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje te dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar e arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira, respondi. E o Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Tem um pequeno versículo que está também no livro de Romanos, capítulo 10, e versículo 12, que diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Irmãos, ultimamente esses dois textos têm falado profundamente no meu coração. Vocês sabem que sou missionário na Suécia, estamos ali fazendo a obra do Senhor, e o meu coração arde e queima pela obra do Senhor. O meu coração arde por pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas. Eu amo encontrar pessoas. Eu amo abraçar pessoas. Eu amo estar no meio de pessoas. Você não sabe o que é solidão. Solidão é algo que dói muito, irmãos. E sempre que os pastores vão lá nos visitar, é um bálsamo, é um refrigério, porque a gente vai poder abrir o coração no nosso idioma, dentro da nossa própria casa, com os nossos pastores, os nossos líderes. E isso é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande. A gente sente alegria, né? Às vezes eu digo para alguns amigos: venham, por favor, venham. Você não vai incomodar, você vai nos ajudar. Só a sua presença aqui vai alegrar o nosso dia, vai alegrar o nosso momento aqui com vocês, né? Por quê? Porque a solidão dói, irmãos. A solidão é complicado, né? Viver sozinho, solitário, não faz sentido. Não faz sentido você ser rico, ter muito dinheiro, ter tudo, mas vai fazer o que com aquilo? E se você comprar uma grande fazenda, mas não tem ninguém lá para se alegrar com você? Né? É como lá no texto da ovelha perdida, da dracma perdida, quando eles encontram o que estava perdido, reúne os irmãos e faz uma festa. Então nós que somos filhos de Deus, nós temos que se alegrar, nós temos que nos ajuntar, nós temos que ajudar uns aos outros. Foi para isso que Deus nos chamou. O nosso chamado está relacionado no amor, primeiro com Deus e, segundo lugar, com as pessoas. Me lembro de cada detalhe de quando nós chegamos naquele país. Chegamos, a primeira família que nos acolheu, foi muito bom, foi legal, foi divertido encontrar eles, mas chegou um tempo que a gente não encontrava casa, então a gente precisava de uma casa. E as pessoas disseram: pastor, olha, se você quiser uma casa, você vai ter que entrar numa fila. E eu falei: mas quanto tempo eu estou nessa fila? Me disseram: ok, Deus pode abrir uma porta, Deus pode abençoar que você entre rápido na sua casa. Mas tem pessoas que estão nessa fila há 5 anos, 10 anos, 20 anos. E tem gente que está até 30 anos, esperando a sua vez. E eu falei: e agora? Depois de muito desespero, muita luta, muita oração,
Chegou uma noite que eu falei, não, vai ser o fim para mim. Já não aguento mais. Minha esposa disse, eu também já não aguento mais. Nós estávamos no limite. E nós entramos em oração. Uma certa noite, nós dobramos o nosso joelho e falamos com Deus, Senhor, se o Senhor não abrir uma porta, nós vamos ter que voltar. Já está insuportável, não dá mais. Não aguentamos mais. No outro dia, às 9 da manhã, com tudo arrumado no carro, preparado para ligar para o nosso pastor e falar que acabou. Quero voltar. Uma irmã ligou e falou assim, pastor Fernando, olha, apareceu um apartamento. É um sírio que ele vai embora. Ele é médico aqui, ele vai voltar para o país e vai ficar 1 ano lá. E 1 ano o apartamento está livre. E eu só falei assim para ela, fecha agora que é de Deus, eu tenho certeza. Aí, mais uns minutos depois, ela disse, pastor, só tem um problema. 250 quilômetros daqui. Longe de amigos, de irmãos. Irmãos, aí eu experimentei o que foi solidão. No inverno lá não existe... No inverno praticamente não tem sol, né? É escuridão. Clareia um pouquinho. Tá aqui alguns irmãos que vieram de lá, que estiveram lá, né? Marcos esteve lá também na Suécia, sabe do que eu estou falando, né? O dia clareia um pouquinho, mas o sol não vem, né? E o frio bateu. Chegou na região que nós moramos, chega a menos 30 graus negativo, né? Então, ali foi um momento de solidão muito grande. E ali eu aprendi o quanto as pessoas são importantes. O quanto a igreja é importante na nossa vida. O quanto é importante você ter um lugar para você chegar e abraçar as pessoas. Estar junto com as pessoas. Partilhar, brincar, divertir, comer juntos. E muitas pessoas não valorizam isso. Mas ali eu entendi, eu nasci e cresci dentro da igreja, mas ali eu fui entender qual é o significado da igreja na nossa vida. O significado de ter amigos, irmãos, se relacionar, né? Mas você sabe que em Portugal, Brasil, Latinoamérica toda, nós somos, como que eu falo, uma cultura calorosa. Não é mesmo? Então a gente ama estar junto. Quando você não encontra ninguém, você vai para um café, você vai para um lugar. Então você está sempre perto de muita gente. Mas a cultura nos países nórdicos é uma cultura fria. É uma cultura fria. Cada um cuida da sua vida. É um país considerado o mais secularizado do mundo e individualista. As crianças já são treinadas desde a infância, ô pastor, a fazer tudo sozinho para não depender de ninguém. A minha filha está na escola. E lá, ele já está aprendendo a cozinhar, lavar, passar, fazer tudo. Para ser independente. Para não depender de ninguém. É muito comum, quando se faz 16 anos ou 19, deixa os pais e vai viver sozinho. E aqueles que se arriscam a continuar junto com os pais, os de longe ficam apontando o dedo e dizendo, olha lá, ó, menininho de mamãe. E é vergonhoso, não é mesmo? Mas nós precisamos entender qual é o nosso chamado, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade com aquele país, né? Por ser um país que evangelizou o Brasil, que deu início no evangelho em Portugal, nós precisamos entender que nós temos uma missão naquele país. Deus nos enviou naquele lugar para pregar o evangelho, mas Deus enviou você para orar por nós. Aleluias. Mas muitas das vezes, a gente nasce, a gente cresce dentro da igreja, a gente vai na igreja, ouve pregar a palavra do Senhor, mas às vezes a gente vive uma vida assim. Para onde o vento tocar, a gente vai. Do nosso jeito, da nossa maneira. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não é mesmo? A gente estuda pensando numa forma de ganhar dinheiro, mas nós precisamos parar para entender que antes de você nascer, antes de você existir, Deus tinha planejado você. Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Mas nós precisamos encontrar qual é o nosso lugar e a nossa posição diante de Deus. Irmãos, eu cansei de quebrar a cara. Eu cansei de dar cabeçada de um lado para o outro.
Eu cheguei em Portugal em 2004. Eu nasci e cresci numa fazenda no interior de Minas Gerais. Meus pais eram cristãos, mas eu não tinha experiência com Deus. Eu ia na igreja, eu tocava, eu cantava, mas eu não tinha experiência profunda com Deus. Então chegou o dia que o nosso bisavô morreu e toda a herança foi dividida entre os filhos pegaram toda a herança e venderam. E nós ficamos desamparados. Então foi aí que o desespero entrou no nosso coração. E nós dissemos para Deus, Senhor, e agora? A minha mãe é uma mulher muito de oração, ela dizia assim, fica tranquilo, Deus nunca desampara os seus filhos. Deus tem um plano para vocês e está chegando a hora. Está chegando a hora que Deus vai arrancar vocês daqui. Irmãos, a gente sabia que a hora estava chegando, mas a gente não sabia para onde. Fazer o quê? Mas a gente sabia que estava chegando a hora e que Deus ia fazer algo na nossa vida. É muito importante a gente entender o que Deus quer com a nossa vida. O que Deus quer comigo? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Lá no meio daquele mato, lá no meio daquele deserto de Minas Gerais, era gostoso, era bom, mas chegou um tempo, pastor Luiz, que começou a ficar apertado. A casa começou a ficar pequena, as coisas começaram a faltar, e a gente não entendia. Muitas vezes a gente perguntava, Senhor, o Senhor está nos desamparando? O que é isso que está acontecendo? O Senhor nunca desampara os seus filhos, mas no momento da prova nós nunca entendemos realmente o que é que vai acontecer. Qual é a nossa posição? O que eu preciso fazer? Mas depois da prova, a gente entende ela. É por isso que quando nós estamos passando pela prova, é muito importante não atacar ninguém. É muito importante ficar em silêncio. Se você não está entendendo nada, fica em silêncio. Mas não agride ninguém. Não culpa ninguém. No momento da prova, no momento de maior dores na nossa luta, o diabo quer colocar um sentimento de, não, você não é o culpado, você é o coitado. Foram as pessoas. Foram as pessoas, não foi alguém, foi seu parente, foi seu tio, foi seu pastor. Mas se os outros tivessem feito, e às vezes não é os outros, às vezes é nós que precisamos amadurecer o nosso relacionamento com Deus e aprender a amar as pessoas. É por isso que o nosso maior campo de batalha é no nossos relacionamentos com as pessoas. Porque, muitas vezes, se Deus tem um chamado na sua vida para cuidar de pessoas, é nessa área que o diabo vai usar pessoas para se levantar contra você. Mas se Deus te chamou, se Deus chamou você, Ele vai abrir as portas. Quando é Deus que chama, Ele abre a porta. Quando é Deus que chama, é Ele que providencia tudo na nossa vida. E nesses campos de batalha aí, muitas vezes eu pensei, Senhor, e agora? O que fazer? Como fazer? E chegou o dia que nós viemos para Portugal. Aqui em Portugal, quando eu cheguei, eu pensei assim, agora eu vou ser livre. Agora eu não tenho papai, nem mamãe, nem ninguém para falar que você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Apesar de conhecer a palavra de Deus. Está firme, está dentro da igreja todos os dias. Aqui em Portugal eu pensei, não, agora eu vou viver da minha maneira. Foi aí que eu tive a minha maior experiência com Deus. Foi aí que eu experimentei o que era viver longe da presença do Senhor. Às vezes, nós estamos dentro da igreja porque o nosso amigo, o nosso irmão nos empurra para a igreja. E mesmo assim, Deus está abençoando, mas a gente não sabe valorizar isso. E a gente fica olhando, não, tem um outro lugar que é melhor, tem isso ou tem aquilo. Não, se Deus te chamou, se Deus te colocou aqui, fica firme. Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Quando eu cheguei em Portugal, que eu estava naquele momento de desespero, solidão, crise, desempregado, um dia me convidaram para vir à igreja. E eu entrei aqui, neste templo, pastor Luiz. Foi aqui neste lugar. Que Deus renovou as minhas esperanças e falou assim, eu posso renovar a sua vida de novo. Eu posso fazer tudo de novo na sua vida. Foi aqui neste templo, aqui neste lugar, que eu aceitei Jesus de verdade. Apesar de conhecer a palavra do Senhor e de ter a minha vida toda dentro da igreja, foi aqui que eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Foi aqui neste templo que eu disse para Deus, Senhor, a partir de agora eu quero viver para o Senhor. E aí a grande batalha começou. Quando nós decidimos viver para Deus,
a gente entramos num campo de batalha. Mas não é contra as pessoas, é contra principados e potestade. Foi aí que começaram as lutas. As batalhas veio, pastores, mas eu estava forte na presença do Senhor. Eu lembrei de tudo que eu tinha aprendido desde a minha infância e ativei aquilo na minha vida. Eu ativei a minha fé. Deus me deu coragem. E aqui, nesse ministério, lá na Igreja do Barril, nós crescemos. Tivemos muitas lutas, tivemos muitas provas. Deus abriu as portas. E ali, né, foi aqui em Portugal que eu conheci minha esposa lá no Brasil. Pela internet, namoramos, mas Deus falou e a gente casou. Mas foi aqui também que nós perdemos o meu irmão mais querido da família. Foi aqui em Portugal que ele morreu. 20 dias depois, o meu pai morreu também. E no meio daquela prova, daquela luta, eu dizia, Senhor, aonde é que está o chamado do Senhor na minha vida? Aonde é que está o propósito do Senhor na minha vida? E eu querendo fazer alguma coisa para o Senhor, mas eu pensava da minha maneira, não da maneira que Deus queria para a minha vida. Eu fazia os planos à minha maneira e não à maneira de Deus. Então, no meio daquela crise, eu e a minha esposa, depois de perdermos meu irmão, meu pai, fomos viver numa quinta. E naquela quinta a gente experimentou uma solidão muito forte. Porque o patrão tinha boas condições financeiras e ele falou assim, olha, aqui não se aceita ninguém pode entrar aqui. Mas daqui também vocês não podem sair, não. Para sair daqui tem que ser planejado. Nós entramos naquela quinta e foi ali que a gente começou a experimentar, pastor Hudson, o que era solidão. Hoje eu entendo que a solidão que eu sofri aqui era um preparo para o que nós passamos lá na Suécia. Mas tudo que nós passamos aqui estava apontando para um chamado de Deus, que não era aqui. Naquela quinta a gente sofreu solidão, muita solidão, mas eu aprendi a lidar com a minha esposa. Eu aprendi a conviver com ela dentro de 4 paredes, entender ela me entender. Foi ali que Deus estabilizou o nosso casamento. E os pastores que estão aqui são prova disso, que tiveram lá, nos visitaram lá, né? Mas chegou um dia que Deus precisava mudar o rumo da nossa história. Algo novo precisava acontecer. Mas se fosse esperar por mim próprio, talvez eu não conseguiria. Então, Deus permitiu que acontecesse uma situação muito grave na minha vida. Foi muito grave. E não foi culpa de Deus, foi erro meu. Foi erro meu. Por quê? Porque eu trabalhava conduzindo caminhões, caminhões de boi. E um dia, quando eu fui descarregar o caminhão, um boi me imprensou contra um muro. Um boi de 1.200 quilos. Então, partiu a minha cabeça ao meio. E eu caí naquele chão ensanguentado. Eu só lembro de passar as mãos, gelado, e os dentes sair na mão. E não vi mais nada. Eu acordei 12 dias depois. Mas eles me disseram, olha, você caiu, você foi atacado pelo boi, você caiu no chão. E com tudo que se passou. Eu caí ali ensanguentado, o meu patrão não era de costume, mas nesse dia passou lá. Não era de costume 6 horas da tarde. Nesse dia foi lá e me encontrou caído no chão. Ele liga para os bombeiros vêm e falou, não, a situação dele é muito grave. Vamos ligar para o helicóptero. O helicóptero veio, mas quando o helicóptero estava vindo, veio um nevoeiro do mar e cobriu toda aquela quinta. Então, não foi possível o helicóptero baixar. Me pegaram na ambulância e trouxeram para Lisboa. Aqui eu fiquei 12 dias. Os pastores nos visitaram ali. Muitas vezes eles estiveram ali, eu não reconheci eles. Eu só sei que quando eu acordei, minha esposa um dia me disse, Fernando, os médicos disseram que se você sobreviver, você vai vegetar numa cama, porque você perdeu massa cefálica, você teve traumatismo craniano, sua cabeça rachou ao meio. Um tubo aqui, outro tubo aqui dentro da boca, amarrado em cima da cama, no meio daquele desespero, daquela luta. Minha esposa desesperada, meus irmãos desesperados. Durante aquela noite eu orei a Deus e falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Será que falta alguma coisa para mim entender? A igreja está aberta todo dia e a palavra do Senhor às vezes está
no armário da nossa casa, empoeirada. Mas a gente não procura saber o plano de Deus e a gente fica quebrando cabeça de um lado para o outro. Eu, pela experiência que eu tenho até hoje, eu costumo dizer sempre, se eu soubesse, se eu conhecesse tudo que eu conheço agora, naquele tempo eu não precisaria sofrer tanto. Eu não precisaria passar por tanta luta e tanta prova para chegar até aqui. E naquele hospital eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor tem um chamado na minha vida, se o Senhor me curar e eu voltar a ser um homem de verdade, eu vou doar a minha vida para o Senhor. Eu vou entregar as minhas decisões na mão do Senhor. Naquela noite eu disse para Deus, Senhor, eu nunca mais quero tomar uma decisão fora da direção do Senhor. Eu disse para Deus, Senhor, nunca mais eu vou mudar de casa, eu vou comprar carro, eu vou fazer nada fora da tua direção. Irmãos, naquela noite eu não vi um anjo no quarto. Eu não fui renovado ou falei em mistério, mas eu senti que parece que houve um clarão naquele quarto. Mas tudo bem, eu dormi. 3 dias depois, o médico liga para minha esposa e disse, vem buscar o Fernando que ele está recuperando muito bem. Nesse período o pastor Hudson esteve lá, orou conosco, né? E eu fui para casa, porque o médico mandou eu tomar banho e eu consegui tomar banho sozinho. 6 meses depois eu voltei para o trabalho. Trabalhando normalmente. E certa vez eu perguntei para o médico, então, mas você não disse que a minha situação era assim, assim? Ele falou assim, olha, chega lá de explicações. Você está bem e vai para casa. Eu não quero andar aqui a conversar. Estás bem e vais para casa. Oh, glória a Deus, irmãos. Eu fiquei tão feliz, porque Deus ouviu as minhas orações. Deus ouviu o meu clamor. Deus ouviu tudo. Mas a história não terminou ali. Eu tinha feito um propósito com Deus, de entregar a minha vida para o Senhor. E eu falei, cheguei em casa, recuperei, voltei para o trabalho e disse para minha esposa, eu estou desinquieto nessa quinta. Não tinha problema, estava tudo bem, tudo ok, mas meu coração queimava. Dia e noite eu dizia para Deus, Senhor, eu estou aqui, mas eu sei que não é aqui o meu lugar. O Senhor não me chamou para aqui, o meu coração arde por pessoas e eu quero fazer a tua obra. Foi aí que eu procurei o pastor Hudson e nós fomos para Évora. Lá tivemos 4 anos pastoreando. Antes de eu passar por essa situação, pastor Hudson, na tentativa de se alegrar, nós tentamos ter filho de todas as maneiras, fomos ao médico e tudo, porque não vinha. E o médico, 3 médicos disse, nas causas da rainha para minha esposa, você é estéril, não adianta tentar, você não vai ter filhos. Mas na mudança para Évora, nós descobrimos que a minha esposa estava grávida. E a nossa filha está aqui hoje, irmãos. Então, o que eu descobri? Que quando nós nos lançamos em Deus, quando nós abrimos mão de nós, tem um ditadozinho que anda aí pela internet e para todo lado, o importante é ser feliz. Cuidado, irmãos, cuidado com as meias-verdades, cuidado com as palavras boas disfarçadas na internet, cuidado com isso. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. É isso aqui. E isso aqui é o suficiente. Esse livro aqui, ó, é o suficiente. A gente não precisa de mais nada. Não anda dando tiro pelo escuro por aí afora. Cuidado com os coaches que aparecem por aí afora, que falam que eles são cristãos, mas não estão enquadrados na palavra do Senhor. Cuidado, jovens. Cuidado, nós temos lutado com pessoas que se perderam, porque abriu mão disso aqui, ó. Eles pensou assim, ó, não, isso aqui é do passado, isso aqui é antigo. Isso aqui tem muito tempo, cuidado. Não existe outro livro na Bíblia que mais libertou pessoas do mundo, que curou pessoas, do que este livro aqui, ó. A palavra de Deus. Não abra mão. Pode aparecer com estudo, até com a inteligência artificial. O que quiserem. Eu prefiro ficar com isso aqui, ó.
com essa daqui eu sei que se eu obedecê-la, o céu está garantido para mim. Mas se eu arriscar outras coisas, aí já não garanto, aí já não sei. Então eu fico com essa. E foi ali em Évora que nós tivemos uma experiência fantástica com Deus. Deus renovou, Deus nos amadureceu, Deus nos preparou, Deus nos mergulhou na palavra. Ali nós vivemos pela fé, ali nós tivemos experiência fantástica com Deus. Mas chegou o dia, pastor, de novo, que eu comecei a ficar desinquieto ali naquele lugar. Parece que havia algo diferente. Não tem quando está tudo bem, você começa a ficar desinquieto. Você começa a ficar preocupado. Quando nós somos guiados por Deus espiritualmente, a gente sabe tomar as nossas decisões. E quando a gente não sabe, a gente fica calado, quieto no nosso canto. Porque ninguém vai segurar, ninguém vai te travar do chamado de Deus. Quando chegar a sua hora, a mão de Deus é forte. Ela chega e pega assim, ó. E arranca aqui e coloca lá. Não precisa se preocupar. Eu costumo dizer, Deus não precisa da nossa ajuda. Não adianta eu querer ajudar Deus. Não, é eu que preciso da ajuda de Deus. Não tente empurrar a porta. Não tente empurrar a porta para passar nela. Não tente empurrar as pessoas para você chegar mais rápido. Espera o tempo de Deus. Vai para o deserto, fica em oração. Toda decisão importante que eu tomei na minha vida foi depois de um longo tempo de choro no deserto, só com Deus. E não se esqueça de uma coisa, às vezes a dor é tanto e a luta é tanta que a gente não pode contar para quem nos amam. Senão elas vão falar com você assim, pelo tanto que elas gostam de você, ela vai falar assim, não, desiste. Desiste, é melhor, volta lá para onde você estava antes. Quero ver você bem. Quando eu estava na Suécia, isso aconteceu comigo. Certa vez eu falei para um amigo, está doído demais. Me ajuda eu pensar aqui, o que é melhor eu fazer. E esse colega amigo meu disse assim, se vocês não estão adaptando, já deu tudo errado. Se sua esposa não está adaptando, o melhor que vocês fazem é voltar. Você já tem a resposta. Quando essa pessoa disse assim para mim, a minha consciência pesou. E eu perguntei, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Não foi o Senhor que abriu a porta da casa quando eu cheguei? Não foi o Senhor que fez milagres lá no hospital quando eu estava doente? Às vezes a gente precisa pegar a nossa história e colocar assim, escrever assim, e ficar de longe e analisar e falar assim, será que eu estou dentro do propósito e do chamado de Deus para a minha vida? Coloca você de longe e observa as suas atitudes. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Mas foi ali em Évora, no meio daquele momento de inquietude, Deus falou com os nossos líderes para nos enviar para a Suécia. E ali estamos nós. Passamos por lutas. Um ano e 4 meses. Nós ficamos escondidos dentro de uma kitnet, pastor Hudson. Muito frio lá fora e perguntando para Deus, Senhor, como é que nós vamos fazer isso? O idioma é difícil. O clima é difícil. As pessoas, é difícil de relacionamento. Mas toda vez que eu pensava em voltar para trás, a minha consciência pesava. E Deus falava, não é isso que eu quero para você. Toda vez que eu ligava para os meus líderes, eles falavam assim, você está passando por luta, mas nós não sentimos que é a hora de voltar. Então eu voltava para o meu quarto, eu voltava para a minha casa e começava a orar a Deus. Um dia de muito desespero, minha esposa chegou para mim e disse, Fernando, é o limite. Não aguento mais. Quero voltar para Portugal, quero estar na nossa igreja, quero abraçar pessoas, quero estar envolvido em alguma coisa. Eu falava para ela, meu amor, mas é aqui que Deus nos enviou. Deus vai abrir as portas. E ela dizia, mas é tanto tempo que nós estamos aqui lutando, tentando, que eu acho que nós estamos perdendo tempo aqui. Às vezes parece que o tempo demora tanto que a gente pensa que estamos perdendo tempo. A gente não sabe que quando Deus quer fazer, Deus não está limitado ao tempo. E a gente quer determinar o tempo à nossa maneira, do nosso jeito. Então um dia eu fui para o meio do mato, de novo.
E eu orei. Eu fiquei umas 4 ou 5 horas no meio do mato. E eu disse, Senhor, o Senhor me trouxe a este lugar. O Senhor vai abrir a porta. Por que que o Senhor não abre? Por que que o Senhor não fala? Parecia que o céu era de bronze. E estava muito frio lá fora. E a minha esposa estava em casa chorando neste momento. Querendo ir embora, querendo tomar alguma decisão. No meio do caminho para casa de volta, já tinha desistido de tudo. E eu estava caminhando para casa e pensei assim, o que eu vou falar para minha esposa? Porque a luta estava muito forte. E no meio do caminho, andando de volta para casa, foi como se eu ouvisse uma voz que caiu de uma vez na minha mente. E me perguntava assim, como que eu vou te usar se você não ama este país? Como eu vou te usar se você não ama essas pessoas? Você fala mal delas o tempo todo. Você fala mal da cultura o tempo todo. Você fala mal do frio o tempo todo. Como que eu vou te usar aqui se vocês não amam este lugar? O nosso coração estava fechado para o chamado de Deus. O nosso coração estava trancado para o chamado de Deus. Toda vez que a gente saía, a gente descia o pau na Suécia, falando mal. Falando mal das pessoas. Está vendo? Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Irmãos, eu não sei se isso já passou na sua cabeça aqui em Portugal. Pastor Lúcio, eu creio num grande avivamento para a Europa. E eu vejo Portugal como a porta para esse avivamento. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de missionário do mundo. E muitas dessas pessoas saem para outro lugar, pastor Lúcio, pensando que é para trabalhar, que é para ganhar dinheiro. E quando chega lá, Deus muda tudo assim, ó. Vem um vento, vem alguma coisa e muda tudo. Eu não sei se você veio para cá, para Portugal, com outro tipo de pensamento, eu só quero lembrar de você de uma coisa. Antes, Jeremias, não brinque com o chamado de Deus. Não brinque com o chamado de Deus. Deus te conhece. Deus conhece a tua face e o teu coração. Foi Deus que te trouxe aqui. Se foi Ele que te trouxe aqui, as portas vão se abrir. Mas para as portas se abrir, vai e conversa com Deus. Esteja com Ele. Só para resumir aqui, eu cheguei lá. Depois que eu fiz essa oração, 3 dias depois apareceu um trabalho. Como eu consegui o trabalho, eu consegui alugar um apartamento. Como eu consegui alugar um apartamento e o trabalho, nós conseguimos ir para a escola e começar a estudar. A minha filha foi para a escola. A minha esposa foi para a escola. Quando a gente começou a falar, a gente começou a encontrar, a fazer amizade com suecos. Nas igrejas que tem na região chamado Escola de Idiomas, que se fala lá Språkcafé. No Språkcafé, a gente começou a conhecer pessoas de todos os países. Começamos a relacionar com suecos. E começamos a interagir, começamos a gostar do país. Depois que eu fiz essa oração, eu disse para minha esposa, Lene, a gente vai mudar a nossa conversa a partir de hoje. A gente vai falar que a gente ama esse país. E ela disse para mim assim, ó, você pode parar com essa bobeira aí, que eu não vou falar mentira. Não vem que ela disse para mim, não vem com essas ideias não. E eu precisei de muito tempo para explicar para ela que a gente estava fazendo um ato profético. Um ato de fé. A gente começou a falar dentro de casa, pastor Lúcio, eu amo esse país. Eu amo essas pessoas. É aqui que eu vou viver. É aqui que Deus vai abrir as portas. Irmãos, depois que a gente começou a falar isso, as portas começaram a abrir. Tudo começaram a acontecer. Nós começamos a trabalhar, começamos a estudar. Minha esposa começou a fazer cursos. Hoje ela é professora na escola. Ela trabalha diretamente para a escola. Certo dia que a gente já estava relacionando com as pessoas, começou a gritar dentro do meu coração de novo. E o chamado? E a escolha de Deus? Será que ela ainda está de pé? Irmãos, e aquilo começou a pesar de novo no meu coração. E começou a pesar muito mesmo. E a pandemia começou, e o único grupinho que a gente tinha de português falou assim, não tem problema, pastor, é bom que a gente nem vai para a igreja, a gente fica de casa e acessa pela internet.
E eu pensava assim, isso está a cheirar mal. Não é assim que eu gosto do toque físico, do abraço, olho no olho. E aí começou a apertar de novo. Meu coração começou a apertar, minha esposa também, a pandemia trancou tudo. E as pessoas que falou que ia para a internet não apareceu, ficava só eu e minha esposa na live. E minha esposa ficou tão chateada que ela disse assim, para de falar que a gente é pastor. E eu sentia isso também, parecia que estava vergonhoso. Eu falava que era pastor, que era para missionário, mas só dava cabeçada para todo lado, pastor Urso. Um dia eu fui para o mato de novo, eu falei, Senhor, cheguei no limite. Naquele mato eu comecei a orar a Deus, Senhor, abre as portas, faz alguma coisa. E eu comecei a sonhar que eu estava alugando um salão e estava orando sozinho, e Deus mandava as pessoas. E eu saí dali e falei assim, não, vou fazer isso. Saí dali motivado, vou fazer isso. Liguei para um amigo que ele chama Robert, ele é do Líbano. E eu falei para ele, quero encontrar com você, porque é você que vai ajudar eu a alugar uma sala para mim começar em oração. Mas eu quero começar sozinho, porque a minha esposa já disse que não vai. Porque ela estava chateada com esse negócio já, de nada dar certo. E eu encontrei com o Robert e ele falou assim, você não vai conseguir. Nós estamos começando uma pandemia, ninguém te conhece, você não tem nome, nada vai dar certo. E eu falei para ele, vamos caminhar no deserto, que Deus, o mesmo Deus que falou comigo vai falar com você. Nós fomos fazer uma caminhada. E naquela caminhada, ele falou assim, espera aí, que eu vou ligar para um amigo. Quem sabe esse amigo pode fazer alguma coisa? Eu disse para ele, então faz lá, pode ser Deus que está te guiando. E ele ligou para um amigo sueco e disse, chegou um homem aqui, ele é brasileiro. Ele disse que é pastor e que é missionário. E ele está aqui para fazer a obra de Deus. Mas ele não tem ninguém. Será que o senhor pode ajudar ele ou alugar um espaço para fazer alguma coisa? E esse pastor falou assim, eu quero conhecer ele. Será que semana que vem pode encontrar? Falei, pode. A gente marcou para uma semana depois. Uma semana depois, eu orei a semana toda. E eu falei com a minha esposa, entra em oração. Ela falou assim, mas eu não quero que você mexa mais com essas coisas. Eu não vou me meter em enrascada mais, ela me disse. E eu falei, fica tranquila, Deus está no controle. E eu sempre dando esperança para ela. Deus vai mudar esse quadro. Irmãos, a gente marcou uma reunião. Depois de uma semana eu sentei com esse pastor e ele disse para mim assim, ó. Falei para ele o que eu estava fazendo. Como é que era a minha vida. E ele disse assim para mim. Tem 20 anos que nós estamos orando para Deus enviar você aqui. Esse casal de pastores trabalha num bairro social só com imigrantes. Síria, Afeganistão, Paquistão, Eritreia, Somália. Gente exilado, gente drogado, muita droga, muita gente com a vida complicada. Eles estão nesse bairro. Mas a igreja não ia para frente. Dizia-se que já estava há 20 anos praticamente naquele bairro. Não passava de 10, 15 pessoas. E dizia-lhes que eles entendiam que a cultura não estava combinando, porque os imigrantes é uma cultura calorosa. Mas a cultura deles não estava combinando. Então, eles estavam pedindo a Deus para enviar um missionário. Irmãos, nós encontramos aquele casal abraçou a gente. E a gente começou a ajudar eles nesse bairro social. Eles levaram a gente para a igreja de Vänersborg e lá nós nos tornamos membros dessa igreja de Vänersborg. E essa igreja nesse bairro social começou a crescer. Hoje conta com mais de 80 pessoas todos os domingos. Deus está salvando pessoas do Afeganistão, Paquistão, Somália. Nós fizemos um curso chamado Al-Mazira Kush. O curso de Al-Mazira é um curso de estratégia como evangelizar os islâmicos. Nós usamos somente o Velho Testamento para explicar para eles que Jesus é o Filho de Deus. E muitas pessoas têm vindo para Jesus. Na igreja de Vänersborg, nós nos tornamos membro. Somos cooperadores na igreja, mas ao chegar naquela igreja, as crianças não tinham professores. Então, chegava o domingo, algumas crianças ficavam correndo de um lado para o outro, atrapalhando o culto. E a minha esposa chegou para o pastor Yuno e disse, pastor Yuno, eu quero trabalhar com as crianças. E ele falou, está com a oportunidade, vai trabalhar com as crianças. Irmãos, no último domingo, antes de vir para cá, nós tínhamos em média de 25 crianças dentro da sala. Tudo filho de imigrantes. Deus está fazendo uma revolução dentro daquela igreja. E a igreja batista da cidade, aonde o Senhor pregou, que é a igreja onde Levi Petros e Daniel Berry foi batizado. O pastor está doente, não está conseguindo pregar, conduzir a igreja, então a diretoria da igreja me ligou e falou assim, olha, a gente precisa de você aqui.
A gente quer que você venha ajudar a gente. O meu pastor ficou assim meio inseguro e disse, não, a gente pode emprestar, mas não sempre. Você pode ir, mas veja lá como é que você vai fazer isso. E eu disse para ele, pastor, o senhor permite uma vez por mês, pelo menos estar lá pregando? Ele, uma vez por mês? Pode. Então, irmãos, Deus abriu as portas. Hoje, nós estamos pregando na igreja de Venisbora e ajudando os irmãos da igreja batista. Nós estamos na igreja pentecostal de Venisbora e minha esposa está trabalhando com as crianças. Nós estamos trabalhando com o discipulado na igreja. Nós estamos trabalhando em Trorreta, nesse bairro social, só com os imigrantes. Nós fazemos evangelismo na rua, nós evangelizamos, nós debatemos a Bíblia. Eles falam que Jesus não é o Filho de Deus, a gente fala que Jesus é o Filho de Deus. E com esse curso a gente prova para eles que Jesus é o Filho de Deus. E aí teve um jornalista lá, nesse bairro social, e viu o nosso trabalho que Deus está fazendo lá. E nos convidou para ir na televisão, lá em Gutemburgo, para uma pequena entrevista. E nós fomos, pastor. E no final da entrevista, o Zoran disse para a gente assim, olha, vocês foram vistos e assistidos para mais de 50 mil casas. Uma semana antes de eu vir agora de férias, o dono dessa rede de televisão ligou para mim e falou assim, Fernando, foi um dos dias que nós fomos mais abençoados. Foi o dia que você esteve lá. E ele disse para mim, eu quero que você volte a ministrar a palavra de Deus no dia 2 de agosto. Aleluias. Irmãos, e ele foi mais profundo naquilo que eu nunca imaginava. Ele disse, nós queremos assinar uma parceria com você para você trabalhar conosco aqui, na nossa televisão. Irmãos, o tempo que eu fiquei escondido no deserto pensando que eu estava perdendo tempo. Que as pessoas não vinham aqui encontrar. Hoje nós podemos falar para milhares de pessoas, pastor Hudson. Quarta-feira eu estava a caminho para Évora e ele ligou para mim e disse, Fernando, você tem 15 minutos? Nós estamos aqui na televisão da Noruega e eu precisava pelo menos de 15 minutos para você dar uma entrevista e falar o que Deus está fazendo na sua vida. E eu falei, eu não posso porque eu estou conduzindo, não tem como fazer isso na autoestrada. Mas isso me fez parar e refletir o que Deus pode fazer conosco se a gente entender e se lançar em Deus. Eu acho que meu tempo já acabou, mas eu quero orar por você. Se você puder ficar sobre os seus pés, eu quero fazer uma oração rápida. Por você que o seu coração queima por Jesus. Por você que ainda não tomou a decisão de seguir Jesus. De falar assim, Senhor, eu não quero mais bater a cabeça de um lado para o outro. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que a partir de hoje o Senhor guie a minha vida, o meu futuro. A partir de hoje eu não quero viver a minha vontade. Eu quero viver a vontade do Senhor na minha vida. Irmãos, eu garanto uma coisa para você. É a melhor escolha que um ser humano pode fazer na sua vida. Se você é corajoso para isso, eu posso te convidar aqui para orar por essas pessoas? Arranca do seu lugar correndo e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Se você quer tomar essa decisão, ou aceitar Jesus, você que quer aceitar Jesus, pode vir, eu quero orar por você, entregar a sua vida para Jesus. Mas depois eu quero orar por você, que está perdido no seu chamado. O que eu faço? Você não se localizou ainda, você tem dificuldade de se lançar em Deus, de se entregar para Deus. Arranca do seu lugar rápido e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Você quer que Deus guie você. Você não sabe como você tomar as suas decisões. Você está em dúvida com relação ao seu chamado. Você não sabe como que eu vou fazer. Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Aleluias. Em nome de Jesus. Aleluias. Um dia eu tomei essa decisão. Um dia eu saí lá de trás e vim correr na frente. E eu dobrei o joelho aqui e falei assim, Senhor, eu não quero viver as minhas escolhas. Porque as minhas escolhas só me causam frustração. Só me causa tristeza. Só me causa angústia. Só me causa desespero. Quando nós tomamos nossas próprias decisões e não tem uma segurança por trás que é Deus, a gente mesmo acusa nós mesmos quando as coisas dão errado. Eu quero orar por você, para Deus mudar esse quadro hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus?
Levante a sua mão bem alta assim. Você que ainda não aceitou Jesus e a partir de hoje você fala assim, não, eu não quero viver indeciso, eu quero viver para Deus. É a melhor decisão da sua vida. Tem alguém que precisa tomar essa decisão hoje? O Espírito Santo está falando aí agora no seu coração. Aleluia. Chora, eu sei que o que Deus vai fazer naquele país, o Brasil não vai ver. Talvez Portugal não vai ver. O sofrimento que a gente passou naquele lugar, muitas pessoas não vai ver e não vai conhecer. Essas poucas palavras que eu disse aqui não é o suficiente. Eu estou escrevendo o livro e brevemente vai estar pronto, em nome de Jesus. E eu vou detalhar tudo isso. Eu vou detalhar as minhas experiências e quero enriquecer você com isso. Com aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero fazer isso. Mas se você não quer viver mais as suas decisões, você quer viver o plano de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus, venha na frente agora. Pastor, se tiver mais pessoas que puder ajudar a orar pelas pessoas, nós vamos orar. Abre suas mãos para receber. Curva a sua cabeça agora. Aleluia. E fala com o Senhor do jeito que o Espírito Santo colocar no seu coração agora. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta manhã com muitas pessoas, ó Deus. Pessoas aqui que têm um chamado assim como o Senhor tem na minha vida. Planos e projetos que o Senhor fez na minha vida, o Senhor também tem projeto na vida deles. Existem pessoas à espera de nós. Existem países à espera de nós. Existem famílias à espera de nós. Mas muitas vezes nós ficamos vivendo a nossa escolha e as nossas decisões. Mas em nome de Jesus, eu oro agora, ó Deus, para o Senhor destravar o chamado de cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente. Em nome de Jesus. Decisões erradas, cessem agora, em nome de Jesus. Decisões erradas, planos frustrados, cessam agora, em nome de Jesus. Estabilizam, ó Deus, a vida espiritual deles, pela Tua palavra, aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, um novo tempo, uma nova história, tempos de realizações espirituais. Aleluias. Para de viver os planos do mundo e viva o plano de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aí atrás, você que ainda não tomou essa decisão, essa entrega total aos planos e projetos de Deus, toma essa decisão agora em nome de Jesus. Deus tem uma nova história. Deus quer te levar às multidões. Quando as multidões não enganar mais o seu coração. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama o Teu poder. Derrama a Tua presença. Derrama o consolo neste lugar. Cura na alma, cura espiritual. Agora, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um aqui que está aqui neste lugar. Em nome de Jesus, receba um novo tempo e uma nova história. Decisões acertadas. Em nome de Jesus, a partir de hoje. A partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi o Senhor que chamou. É o Senhor que responsabiliza. Não preciso te dar justificação para outras pessoas. Viva o plano de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga: me ajuda, Senhor, a viver os Teus planos, a viver o Teu propósito. Aleluia! Levante sua mão e glorifique a Deus. Exalte a Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, que o Teu poder e a Tua presença inunda a vida de cada um neste lugar, Senhor. Queremos viver o Teu propósito. Queremos viver o Teu chamado.
Antes que nós nascêssemos, Deus já nos havia escolhido. Deus já havia planejado. Aleluia! Em nome de Jesus, receba a direção de Deus, o abraço de Deus, a provisão de Deus, em nome de Jesus. Ore pelo pastor Fernando, ore pela Suécia, ore pela Escandinávia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jogue sua mão, jogue sua mão aqui para frente, por favor. Jogue sua mão aqui para frente. Que testemunho impactante. É o nome que eu darei para esta. É o nome que eu darei para a mensagem de hoje. Testemunho impactante que dá sentido à vida. Deus quer dar sentido à sua vida. Você não tem que viver sem saber por que está vivendo. Com Deus, você vai descobrir a sua missão no mundo, o seu propósito de vida, e somente isto vai te fazer feliz. Fora de Deus, Deus manda falar aqui hoje isto. Fora do plano de Deus, você não será feliz. Nada te preencherá fora do plano de Deus. Agora, no plano de Deus, você pode até partir a cabeça, igual ele partiu. No dia que eu visitei esse rapaz no hospital, ele estava com a cabeça aberta, pontos daqui da ponta do nariz até ao meio da cabeça, toda a boca partida, o rosto todo inchado, pedaço do crânio arrebentado, e quando ele abriu os olhos e me viu, ele falou assim: o que você está fazendo no meu quarto? Ele pensou que eu estava dentro do quarto da casa dele. Ele falou: mas como é que o senhor veio aqui dentro do meu quarto? Eu falei: você não sabe o que aconteceu? Eu falei: não, eu estou dormindo aqui, o senhor entra no meu quarto assim, pastor? Eu falei: o trem está feio mesmo. Meu Deus, tem misericórdia do Fernando. E ali eu orei. E quando eu olhei para você lá em cima daquela cama, o Espírito Santo falou comigo: ele é um vaso escolhido. E ele vai ser um missionário da catedral. Nós começamos a orar, começamos a interceder, ele recuperou de uma maneira milagrosa, ele recuperou, os ossos colaram, a massa cefálica que saiu não fez falta alguma, tornou-se pai, foi para Évora, e hoje é um dos missionários que mais traz alegria para o nosso coração, porque ele está no lugar certo, fazendo o que é certo, falando a língua do povo, na cultura do povo, e hoje ganhando suecos para Jesus. Olha isso, irmãos, esse homem está falando na televisão sueca. Você sabe o que significa isto? Para um estrangeiro, é a mão de Deus fazendo isso. E nós oramos para o Senhor te guardar. Nós oramos para o Senhor te proteger a Lene, a Karen. Oramos para que Deus continue te usando, te capacitando. A graça de Deus é que te levou, a graça de Deus é que te sustenta, e a graça de Deus é que vai te usar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que sua vida continue fazendo a diferença na vida dos outros, para a glória de Deus. Agora, igreja, olha aqui para mim. Com esta palavra eu profetizo: você não pode viver sem sentido.
Você não pode pensar que existe só para comer, beber, trabalhar, descansar, ganhar dinheiro. Não, não. Deus tem sentido para você. Deus tem uma missão para você. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra e eu a recebo agora como verdade libertadora no meu coração. Eu quero viver o teu plano. Eu quero viver os teus propósitos. Eu quero cumprir a minha missão. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu abaixo minha cabeça e me submeto ao teu plano e à tua vontade. Porque eu sei que somente assim eu serei feliz. Amém. Dá um abraço quem está perto de você. Fala: Deus vai te guiar, viu, irmão? Deus vai te guiar. Amém? Dá um abraço aí e pode assentar.